Oi, pessoal! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre um exercício, o exercício número 3 da página 7 do material de sequências e séries numéricas. A letra I, onde a gente tem uma sequência cujo termo geral é n mais 3 sobre n mais 1 na potência n, e o exercício pede para escrever os 5 primeiros termos da sequência, dizer se a sequência converge ou diverge e qual o valor da convergência da sequência em caso afirmativo, né, se ela convergir. Como é que faz para calcular os 5 primeiros termos da sequência? Para escrever esses termos, a gente vai, no primeiro, substituir o valor de n no n do termo geral. Então, aqui o n ele aparece em 3 lugares, aqui, aqui e aqui. Para calcular o primeiro termo da sequência, a gente coloca 1 na posição do n. Então, ficaria 1 mais 3 sobre 1 mais 1 na potência 1, 4 sobre 2 na 1 e 2 como sendo o primeiro termo da sequência. Da mesma forma, se eu quero calcular o segundo termo da sequência, eu devo colocar 2 no lugar do n no termo geral. Então, nesse caso, fica o 2 nessa posição e nessa posição. Aí temos 2 mais 3, 5, 2 mais 1, 3, 2 no expoente. Para calcular o A3, 3 na posição do n. Então, n, 3, 3 e 3. Ficamos com 3 mais 3 no numerador, 3 mais 1 no denominador, 3 no expoente. E assim sucessivamente para a gente escrever o A4 e o A5. Notem que no termo 4, o 4 aparece nas 3 posições e para o termo 5 também nessas 3 posições. Isso conclui a escrita dos 5 primeiros termos da sequência. Qual é o próximo passo? A gente tem que decidir se essa sequência converge ou diverge. E se converge, então, qual é o valor de convergência da sequência? Como eu vou fazer esse cálculo? Para decidir se a sequência converge, eu preciso calcular o limite do termo geral da sequência quando n tende ao infinito. Se esse limite existe, a gente diz que a sequência converge. E o valor do limite que eu encontrar é o valor de convergência da sequência. Então, para iniciar, esse limite não é um dos limites mais simples de se calcular. Para poder resolver esse limite, eu vou precisar de alguns artifícios, porque quando eu tento calcular ele diretamente, notem que aqui na base, se não tivesse esse n no expoente, o valor da tendência desse limite aqui dentro do parêntese seria 1. E quando o que está na base tende a 1 e o que está no expoente tende ao infinito, isso é uma forma indeterminada. E aí a gente usa alguns recursos para poder calcular. Nesse caso, nós aplicamos logaritmo em ambos os lados da igualdade, o logaritmo natural. ln de L, do lado esquerdo, igual ao limite quando n tende ao infinito. Usando já uma propriedade dos logaritmos, quando eu aplicar logaritmo, esse n vem multiplicando aqui na frente, então fica n vezes ln de n mais 3 sobre n mais 1. No próximo passo, eu vou reescrever essa expressão aqui, copiando o ln de n mais 3 sobre n mais 1 aqui em cima, e esse n que está aqui multiplicando, eu vou escrever ele como 1 sobre n no denominador. Por que é que eu faço isso? Meu objetivo agora é aplicar o teorema de L'Hopital. Para aplicar o teorema de L'Hopital, eu tenho que ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Quando eu faço essa reescrita da expressão, 1 sobre n quando n tende ao infinito, tende a 0. Da mesma forma, se aqui dentro tende a 1 quando n tende ao infinito, ln de 1 é 0. Então, no numerador eu também tenho 0. Por isso, eu reencontro aqui uma forma indeterminada 0 sobre 0, e aí eu posso aplicar o teorema de L'Hopital. O que diz o teorema de L'Hopital? Calcular esse limite é o mesmo que calcular o limite da derivada do numerador sobre a derivada do denominador. A derivada de ln de n mais 3 sobre n mais 1 é 1 sobre a expressão dentro do argumento do ln vezes a derivada do n mais 3 sobre n mais 1. A derivada de 1 sobre n é menos 1 sobre n ao quadrado. Lembrando que para aplicar L'Hopital, a gente não usa a regra do quociente em geral, a gente deriva a linha de cima e deriva a linha de baixo. Para derivar essa linha de cima, vai ser necessário aplicar a regra do quociente aqui, que é o que está feito no lado direito da igualdade aqui. Copiei 1 sobre n mais 3
dividido por n mais 1 é o mesmo que n mais 1 sobre n mais 3. E aqui está derivada a expressão n mais 3 sobre n mais 1 usando a regra do quociente. Menos 1 sobre n ao quadrado já estava derivado, eu simplesmente copiei. Aplicando a distributiva aqui na linha seguinte, n vezes 1, 1 vezes 1, menos n vezes 1, 3 vezes 1, nós encontramos n mais 1 menos n menos 3. O primeiro fator eu só copiei aqui, e aí multipliquei pelo inverso da fração do denominador, que ficou n ao quadrado sobre menos 1. Juntando os termos aqui dentro do parênteses, nós ficamos com n cancelando menos n, e resta o menos 2 aqui. Esse n mais 1 cancela um dos fatores do n mais 1 do denominador. E aí, então, ficamos com 1 sobre n mais 3, menos 2 sobre n mais 1, n quadrado sobre menos 1. O menos com esse menos positivo aqui embaixo. Então, na linha de cima, nós ficamos com 2n quadrado e na linha de baixo, n mais 3 vezes n mais 1, que eu posso escrever como sendo n quadrado mais n mais 3n mais 3, simplesmente fazendo a distributiva dessa expressão aqui no denominador. Para poder calcular esse limite agora, a gente precisa novamente usar o teorema de L'Hopital, porque quando n tende ao infinito, agora o numerador tende ao infinito e o denominador também. Quando isso acontece, eu derivo a linha de cima, derivada de 2n quadrado, 4n. Derivada da linha de baixo, 2n mais 1 mais 3. A derivada de 3 é 0. Quando agora eu tento resolver esse limite, mais uma vez aparece a indeterminação do tipo infinito sobre infinito, porque 4n tende ao infinito quando n vai para o infinito, e 2n mais 4 também vai para o infinito. Derivo a linha de cima, derivo a linha de baixo, resta o 4 sobre 2. 4 sobre 2 é uma constante, limite da constante é a própria constante. Então, o que nós acabamos de concluir é que ln de L, lembra que lá no início a gente aplicou ln em ambos os lados da igualdade, então o resultado desse limite que a gente acabou de calcular é ln de L e concluímos que ln de L dá 2. Isso é equivalente a dizer que o log na base E de L é 2. E aí, para propriedade dos logaritmos, e ao quadrado é igual a L. Com isso, nós concluímos que a sequência converge e o valor de convergência da sequência, a sequência AN, tende a E ao quadrado.